Nós vivemos tempos muito difíceis e é preciso que a gente se ponha a serviço, se coloque a serviço de Deus, que a gente se disponha a ser boca do Evangelho. E Deus cobra muito de mim. Esse canal eu criei há uns 4 anos, eu não dei continuidade, porque me faltava ânimo, sabe? E por causa dos motivos errados, eu queria visualizações, eu queria pregar por vaidade. E aí, as coisas que não são para honrar o nome do Senhor, são por vaidade disfarçada de evangelismo, Deus não abençoa. E agora que eu entendi que Deus me chama para ser boca do Evangelho, mesmo tendo tantas pessoas que já fazem isso, é porque ele diz assim, que se a gente não falar, né, as pedras falarão, a sarça ardente falará, o jumento falará. Então é preciso. E eu realmente não lembro qual é a passagem, eu perdi essa passagem, não sei em qual livro está. Eu vinha passando por muitas provações, e é o testemunho que eu quero dar. Muitas provações. O ano passado foi um ano de muita luta. Começou ali em 2022, metade de 2022, setembro de 2022, até dezembro de 2024. Foi de muita luta, de muito sangue, suor e lágrima. Eu vivi assim as pragas do Egito. Eu tinha essa sensação. Porque era mosca, vespa, beronha que aparecia na casa. Eu moro numa casa cedida pelos meus tios e meu pai. É uma casa de herança que estava abandonada e eles cederam para eu morar. E eu, meu pai, minha mãe, pai da minha filha, com as nossas mãos, reerguemos a casa, colocamos a casa no lugar para torná-la habitada. Mas aparecia sapo. Teve uma época que foi assim, meses que aparecia escorpião, e eu com uma bebê em casa, aparecia escorpião, não tinha hora, não era assim, à noite tava calor, saiu, apareceu escorpião, não. Aparecia escorpião na parede do quarto às 7 horas da manhã, foi 2 vezes isso. Aparecia no banheiro, aparecia no quintal. E eu tinha pânico, eu fiquei muito mal, eu fiquei muito abalada com isso. E na última vez, e eu clamando a Deus, sabe, que vinha essa passagem. Eu fiz de ti para ser luz das nações, eu te enviei para anunciar a palavra, para anunciar a boa nova, e eu me negava. E aí, quando eu voltei a postar vídeos curtinhos no meu status, falando sobre a palavra de Deus, falando sobre a graça de Deus, as coisas começaram a melhorar. E teve uma passagem que ela saiu dizendo assim que durava 1000 anos a graça e a bênção do Senhor, enquanto que sua ira e seus castigos duravam um dia. E nesse dia, gente, depois de meses aparecendo muito escorpião de todo quanto é tamanho aqui em casa, eu achei um escorpião pequeno, minúsculo, morto na sala de casa, aqui na sala de casa. E ele tava sem o ferrão, mas ele tava morto, esturricado. E eu entrei em pânico, fiquei 3 dias dormindo na minha mãe, até que eu tive, e até apareceu uma passagem aqui que fala sobre gafanhotos, né? E essa passagem dizia que o castigo de Deus era um dia só. E é claro que eu refleti e eu murmurei e pensei, Senhor, mas foram meses, foi um ano. Mas um ano para Deus é um dia. Um século para Deus é 1 milésimo de segundo. E o que importa? Que naquele dia ele estava me provando, me mostrando, e sem precisar, porque Deus não precisa da gente.
que as provações tinham acabado. Sapo, beronha, gente, caramujo, aqueles caramujo africano, infestava minha casa de coisas estranhas. E Deus disse que ali tinha cessado a ira dele. E é por isso que hoje os vídeos são porque é um propósito. Eu vou achar essa passagem, eu não sei, eu até anotei que foi assim, o livramento, Deus dizendo, olha, vai começar a graça na sua vida, por teres sofrido um pouco, porque a palavra de Deus diz que a gente sofre pouco, não é muito que a gente sofre. Então, por teres sofrido um pouco, muito receberá. Suporta com perseverança a provação. E eu disse já nos testemunhos que eu dei no WhatsApp, lá no meu status, que esse é o ano da graça. Muitos profetas cristãos, independente de serem evangélicos, de serem católicos, de serem protestantes, eles dizem que esse é o ano da graça de Deus para os seus eleitos, e eu creio que eu seja, e eu creio que muita gente que vai assistir esse vídeo vai tomar posse, que é eleito. Ai, você tem tantos testemunhos que você não tá rindo, porque eu vejo a graça de Deus como algo muito sério. Eu vejo o agir de Deus como algo muito sério. Servir a Deus é muito sério. Ah, não dá alegria? Dá alegria, mas é uma responsabilidade. Então, assim, que você ouça e passe realmente para quem você puder, sentir vontade, quiser. É esse testemunho de que a gente passa pelas pragas do Egito. Mas quando a gente decide, Deus, e fala para Deus, Senhor, eu não aguento mais. Eu cheguei no meu limite. Eu tô exausto. Eu tô muito cansado. Eu tô muito cansada. Vinde em meu auxílio. Socorrei-me. Ajude-me a carregar a cruz. Ele vem. Ele vem. E ele carrega pra gente. E ele abre portas. E ele escancara janelas. E eu sinto porque o áudio é baixo. Porque o áudio do meu computador é baixo. Então, assim, coloca um fone, coloca o volume no máximo, mas não depende de mim. E que a gente passa. Sabe a música, eu vou passando pela prova dando glória a Deus? É difícil, nossa, é difícil quando você tá lá na luta. Quando você tá passando pelos perrengues. Mas é necessário que se dê glória a Deus. Que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado em todo tempo e lugar. E toma posse que esse é o ano da graça. Esse é o ano da graça. Eu desejo que seja para mim, para minha família, para minha vida, para minha filha e para todas as pessoas que se colocam debaixo do colo de Deus, debaixo das asas do Senhor, e que permite que Ele seja o Senhor, o centro. Dê a Ele o Senhor e poderio da sua vida, da sua família e da sua casa, dos seus negócios, dos seus empreendimentos. É um dia de cada vez, é um passo de cada vez. E que o nome do Senhor seja louvado e exaltado em todo tempo e lugar. Todo tempo e lugar. Que a gente não se envergonhe de se declarar filho de Deus, servo do Senhor e muito amado. Amém?